Olá, amigos. Estamos aí começando mais uma lição. Você é muito bem-vindo para estar com a gente aí. A turma está chegando, olha só que legal. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? A Kyla está dando uma boa noite para a gente já. Oi, Kyla, tudo bem contigo? Tudo jóia? A IG, o IG, né? Underline SDA. Boa noite para você também, meu querido. Pessoal, vamos entrando, vamos compartilhando aí, mandando já para seus amigos que nosso momento do Pega a Visão já começou e vamos juntos estudar essa lição aqui, ó. Lição dos jovens chamada da Aliança. Você já viu que lição espetacular é essa? Já pegou um pouquinho nessa lição para você ver que bacana os assuntos que tem nela? Eu tenho certeza que esses assuntos aqui vão abençoar a sua vida, vão fazer com que você desenvolva um relacionamento com Deus muito massa. Eu acredito demais e quero convidar você para participar com a gente. Acompanhe aí com a gente e quem sabe nas próximas lições aí, não é você que vai estar com a gente participando, a gente está no novo formato agora que é o Pega Visão com a galera. E a gente traz convidados hoje. E eu vou apresentar para vocês aqui os nossos amigos que vão estar assistindo junto com a gente agora, os nossos convidados. Nós temos hoje o pastor Rodrigo Assi. Ele vai falar um pouquinho para vocês sobre quem ele é. Esteve com a gente já naquelas antigas cestas jovens que fizemos ano passado. Vai estar com a gente também a Bia, vai estar com a gente também a Jennifer. E nós quatro vamos trabalhar aí, bater um papo sobre esse assunto muito massa da lição, Casados com Cristo. Deixa eu chamar minha galera aqui para poder participar com a gente. Eles estão entrando aqui já. Pronto. Eu estou chamando logo dois de uma vez aí, que é a Jennifer e o pastor Rodrigo Assi. Estou entrando aí para a gente poder conversar um pouco. Olha a Jennifer aí. Hello, Jennifer, tudo bem com você? Oi, pastor. Tudo jóia? Tudo ótimo. Beleza, bom demais, bom demais. E como é que foi o dia hoje, tranquilo aí? Corrido. Tá bom, tá bom. De corrida é bom. Fala, pastor Rodrigo, na graça, queridão? E aí, amigo? Estamos aí junto nessa jornada. Bom estar com vocês. Prazer é nosso, parceiro. Prazer é nosso. Amigos, hoje a nossa lição vai ser uma turma aí, viu? Muito bacana. A Bia, daqui a pouco ela vai chegar aí. Ela tá vindo aí com a jumenta de Balaão, andando algum caminho aí, mas vai chegar em alguma hora. Eu espero. E nós vamos bater um papo hoje muito bacana. Fala, pô, Jennifer. Lá na minha terra tem uma brincadeira que era assim, a pessoa tinha que se apresentar. A gente perguntava assim, quem que é a Jennifer na fila do pão? Aí você vai falar quem que é você, um pouquinho da sua vida. E vamos lá? Quem é a Jennifer na fila do pão? Vamos lá. Meu Deus, quem é a Jennifer na fila do pão? Oi, meu nome é Jennifer. Não cantem, por favor. Já ouvi muito. Que música? Não sei, né, pastor? Qual o nome dela mesmo? Sou da Ceilândia Norte, coordenadora da região da Ceilândia, mas cuidando de Braslândia, Águas Lindas, agora com o Cláudio, né? E tenho 21 aninhos. Bem, Eu sou a mais nova do grupo. é a mais novinha, nossa, é a caçula do grupo, né? Mas altamente capacitada, viu, gente? Essa menina, ela esconde, tá? Ela só esconde da gente. Que bom ter você com a gente, viu, Jennifer? Que legal saber que você quer dividir um pouquinho que você pegou da lição com a nossa galera aí. Que Deus abençoe você, viu? E também, pessoal, tá com a gente o pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, quem que é o Rodrigo na fila do pão, queridão? Fala pra mim. Pai. Olha, o Rodrigo na fila do pão é aquele que vai com uma sacola bem grande para pegar bastante pão para comer, tá? Começa assim já. Se for para trazer pouco pão, nem entra na fila, cara. Tem que pegar bastante pão. De preferência, pão de queijo, amém? Todo tipo de pão, com todo tipo de recheio, com todo tipo de gosto, de preferência, né? Gente, bom, eu sou paranaense, né? Sou lá do interior do Paraná. Eu sou da terra que fala porta, porteira e portão, né? Sou bicho da terra, como diz o ditado, de pé no chão. Minha família toda é família de pessoas do sítio, né? De chácara, que moram até hoje ainda lá. Então, nasci aí no interiorzão, cresci subindo em árvore, ó, rasgando a testa em arame farpado, nadando em rio, né?
aquela aventura de sempre, né? E lá do Paraná, recebi um chamado de Deus para um propósito especial. Saí lá, fui para São Paulo fazer a nossa faculdade de teologia. E lá na faculdade de teologia, Deus me chamou para ser missionário. E por 6 anos nós ficamos aí no campo missionário, eu e minha esposa, a Gabriela. Já fomos missionários em Guiné-Bissau, na África, por 2 anos. Depois participamos de um projeto da nossa divisão sul-americana, né? Chamada Missionários para o Mundo. 2 anos na Mongólia, ali na Ásia. E mais 2 anos na Jordânia, ali no Oriente Médio. E agora, estamos aqui em Cuiabrasa, né? Mato Grosso, amado Mato Grosso. Sentindo aqui, ó, fresquinho, esse calorzinho aqui que só Cuiabá traz para você, né? Tamo aí, União Centro-Oeste Brasileira. Essa união que abraça todo mundo com muito carinho, né? Massa, que massa. Resumindo, né? Não, isso é para ser breve, né, Varão? Ô, pai. Varão, qual é a temperatura que fez hoje? Aqui em Brasília fez um sol escaldante hoje, meu. Que esquentou, viu? Que a chapa foi quente hoje. Cara, hoje beirou uns 37, aqui 38, 36, aqui de boa, viu? Tranquilo. Aqui não esquentou não, pastor. Olha, aqui A onde... esquentada de vocês aí, ó, tá furada, hein? Gente, aqui onde eu estou, aqui, misericórdia. Mas foi tenso, de suar careca. Misericórdia, foi quente demais. Muito bem, queridos. Vamos lá, vamos começar a nossa segunda lição? Bora lá? Bora! Vamos fazer uma oração e partir para dentro, vamos? Jennifer, ora para a gente, por favor, abençoada. Ora, pastor, oremos. Bom Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque por meio da tecnologia nós conseguimos ainda nos reunir e se reunir com mais gente de muito longe. E nós te agradecemos por essa oportunidade. Que o Senhor venha estar aqui neste momento conosco, para que possamos aprender mais da sua palavra e mais de ti. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, queridos. Vamos começar problematizando. Problematizando. Pergunta é: a serva, uma serva X, é só um fato aí, ela está casada. Está casada, mas ela não está feliz. Tem um bofe na área pintando aí. Um bofe novo. Eita! Ela está casada, bofe na área pintando aí. Urubu voando a carniça. Tem, Varão, tem. E a pergunta é: e agora? O que ela faz? Mata o marido. E agora? Eu pensei muito nisso. E agora? Mata o marido, isso que a coordenadora já estava. Se não fosse, mandava queimava, limpava o local para deixar vestígio do assassinato. Eu acho não, eu tenho certeza. O primeiro ponto aí é o seguinte: se essa serva justa, nobre, esbelta, esguia, simpática e atraente, se ela realmente estiver inteiramente envolvida pelo seu bofe, né? Pelo seu amado, se os olhos dela estiverem fixos nele e os dele nela, acho que o primeiro ponto é assim: esse bofe passaria meio despercebido, né? Esse bofe talvez tentaria, mas nem teria uma chegada perto, né? É aquela abelha que vai pousar na flor, mas é aquela flor carnívora que se fecha, né? Não deixa a abelha chegar perto. Então, o primeiro ponto que a gente tem que discutir, eu acho que é esse, né? Se essa serva tá em link com o servo, com o varão, o outro bofe, meu amigo, Não faz diferença. segue a vida, não vai fazer diferença, não. Mas, contudo, entretanto, todavia, né? Porém, fala aí, varoa.
Mato, mas não mato. Porque, na realidade, essa pergunta é onde a gente começa a lição dessa semana. Quando Paulo começa aqui em Romanos 7, ele conta uma história de uma mulher que queria conviver com os dois homens. Aham. Pode isso, produção? Caiu na área, é pênalti. Oh, misericórdia. Aí ela queria conviver com os dois, aqui em Romanos 7 está afirmando isso. E aí, o que acontece? Ela não pode viver com um enquanto essa serva não tiver com o outro. E aí a zoeira da gente é o seguinte, que um tem que morrer para o outro poder ter um relacionamento. É isso aí, Jennifer? Sim, isso mesmo, pastor. Mas, pô, a gente não mata, não. Fica tranquilo. Não mata, não. É porque, enquanto eu tava estudando a lição, aí ela vem contando, né, disso. Aí eu pensei assim, oh meu Deus, se a gente tivesse com o Forlan, aí eu falaria isso, aí eu não aguentei. Porque nós temos nossos encontros, né? E é tudo mais pessoal. O seguinte se eu me separar, eu ainda estaria cometendo adultério. Então eu só poderia viver bem com a outra pessoa se o meu marido agora, esse marido de agora, morresse. E esse é o ponto. Muita gente acha que esse esquema da comparação que Paulo faz do primeiro casamento, segundo casamento dessa mulher, tem que ver com a antiga aliança. Dizendo o seguinte, olha, eu fui casado com, entre aspas, um marido que me batia. Olha que viagem. Marido que me batia. Lei Maria da Penha nele. Então é o seguinte, já que ele me bate, eu vou então correr para um outro marido. E aí o outro marido, estou feliz. E a intenção, a pergunta é, isso procede ou não, galera? Não no aspecto, não estou falando do aspecto do casamento em si. Não no aspecto do casamento em si. Paulo só ilustrou. Mas a ideia é, isso funciona ou não? Como é que vocês veem essa questão de... lá fala da antiga lei, da antiga aliança, nova aliança. Como é que é o funcionamento disso aí? Vamos lá. O interessante é a gente notar que é claro ali a questão da morte, da não existência mais do outro, né? Então, houve realmente um ponto final, né? Houve um ponto final em uma história que te dá a possibilidade de começar uma nova história. Mas a partir do momento que não houve esse ponto final, que não houve esse rompimento definitivo, o outro ainda está em cena, o outro ainda está na jogada, né? Está na área. Está na área, né? Tudo que eles viveram, tudo que aconteceu, independente de se foi bom, se foi ruim, se deu certo ou não deu certo, a relação, o contato e a ligação entre os dois ainda continua ali. Então, fala, gente. É que o fato que não pode existir dois, né? Não dá pra existir dois nessa história. A Bia chegou, viu, pastor? Beleza, chama Ou ela é agora. um, ou é outro. Não tem espaço para duas pessoas nessa história. Não tem espaço para... mas eu quero um pouquinho desse e um pouquinho daquele. Não é possível isso nesse contexto. E aí, enquanto a Bia chegando aqui, é o seguinte. Paulo pega a ilustração de um casamento, que mesmo do casamento não pode uma mulher ter dois maridos. Porque dá para passar para a gente a ideia de que um salvo em Cristo não pode viver as duas vidas. Viver a vida lá do mundão e viver a vida do Senhor. Pegaria a visão, pessoal? É essa a questão. Aqui não está falando de aliança. Aproveitar o que há de melhor dos dois lados, né? Aproveitar o que você gosta dos dois lados. Aproveitar o que te atrai dos dois lados, né? Então, hoje, o mais comum que a gente vê é isso, né? Cada um aproveita o que quer, de quem quer, na hora que quer, independente. Quando quer. Quando quer. Tem com a gente a Bia aí, Bia. Beleza com você? Tudo jóia? Tudo. Cheguei atrasada, mas chegou.
Firme e forte. Gente, a Bia, ela tá com os músicos para poder casar, gente. Ela tá no reloginho dela. Então, assim, a cabeça tá lá na frente. Tá pensando em musiquinha para tocar no dia. E eu vou fazer o casamento dela, né? Não, eu tava fazendo visita. Aí visita a gente não consegue controlar muito o horário, né? Senhor Jesus. Mas vai dar certo. Mas Tá dando certo já. Então é o seguinte aqui, Bia, a pegada é... Paulo está pegando ilustração de uma pessoa que viveu, uma mulher que vivia com um homem e ele morre e ela começa a viver com outro homem. Para dizer o seguinte, que aqui não é uma comparação da uma mulher que vivia na antiga lei, a lei que escravizava, que maltratava, e agora ela vai viver numa nova lei. O pessoal chama de a antiga aliança, aliança das obras, agora é a aliança da graça. Né? Então, fazendo essa comparação, como é que você vê isso aí? Como é que você entende isso aí? Pastor, essa lição tem pontos assim que eu acho muito legal. A ilustração do primeiro dia, para mim, já diz muito. Só a ilustração já me ensinou muito. Que, assim, na nossa vida, né, de pecado, a gente sempre quer estar num cabo de guerra com Deus. Eu lembro que na minha igreja uma vez a gente fez até um culto jovem do banquinho, né? Que às vezes, assim, superficialmente a gente fala, Deus, toma o controle. Mas quando aparecem as coisas que a gente gosta, rapidinho a gente pega o banquinho de volta pra gente e tira do controle de Deus. Então, assim, essa lição veio mexendo muito nessa disputa que a gente tem, né? Mais pra frente, na semana, tem a palavra semântica e é literalmente uma luta. Eu acho também interessante que as pessoas contorceram o sentido, né? Que o que aprisiona não é exclusivamente a lei, e sim o pecado que a lei mostra. Mas a gente tem muita dificuldade quando tira a gente da zona de conforto, né? Eu fiz até uma comparação com, por exemplo, as palestras de saúde. A gente tende a sempre ficar incomodado, né? Quando tem palestra de saúde, né? A gente geralmente bota o defeito em quem tá falando. Que essa pessoa falou isso, mas não. É porque aquela mensagem incomodou. Aquela mensagem falou de algo que a gente gosta de fazer e não quer deixar. E eu acho que é um bom comparativo com a lei. A lei, muitas vezes, ela toca naquela ferida de algo que a gente não quer deixar, mas precisa. E isso é uma guerra constante. E aí vem o seguinte, o pensamento perfeito é esse aí. De entender que ali não está falando de antiga aliança ou nova aliança. Fechado, galera? E a pergunta é, como que eu posso ter certeza de que a ilustração que Paulo deu de Romanos 7 não se refere à antiga ou nova aliança? Eu não sei se todo mundo teve acesso, mas eu achei muito legal que na lição de segunda, eles apresentaram no QR Code um quadro pra gente, né? Uhum. Que eles vão fazendo um comparativo sobre a diferença do que as pessoas interpretam e o que realmente é, né? E eu acho legal que o finalzinho da lição desse dia diz que não é que quem era das antigas tinha uma coisa e hoje a gente tá livre, né, de fazer as coisas. Pelo contrário, o que diz é que diante de uma mesma situação, nós podemos ter duas experiências, duas posturas diferentes. Não é que lá atrás agiam de um jeito e agora a gente pode agir de outro. Paulo quer mostrar o tempo todo o que é melhor seguir e o que a gente não deve fazer. Aí, nessa mesma lição de segunda-feira, galera, vamos comigo todo mundo aqui. Primeiro ponto. Aqui diz que eu não posso entender que lá fala de antiga aliança e nova aliança, porque é o seguinte, olha só que pegada massa que deu aqui. Por quê? Se Deus quiser casar comigo, se Deus quiser viver comigo, que é o ponto número 1 que está dizendo aqui, quer dizer que ele só vai querer casar comigo a partir da graça. Olha só que pesado. E a aliança da graça só se entende que começou quando Jesus veio. Estou concordando, estou entendendo o pensamento aí?
Olha só, se o Senhor quer viver comigo e quer casar comigo, então isso acontece pela graça. Só pela graça. E a graça começa quando Jesus veio. Alguns entendem assim. Alguns entendem assim. Mas olha o que diz aqui, por exemplo, em Jeremias 31, 34, quando fala assim: eles quebraram minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo. O que isso quer dizer? A lição traz, né, que Jesus já estava lá. Então, não precisava que Jesus viesse para as pessoas que viviam com Deus já serem casados, já terem uma aliança. Essa aliança já existia antes de Jesus vir. Porque todas as alianças apontam para o mesmo ponto. Então, eles já estavam juntos. Pode falar, Bia. Pode ter. Um comparativo legal, né? Você citou do processo de casamento que eu tô agora. E uma coisa simples do cartório me fez refletir muito sobre essa lição. Que quando a gente dá a entrada, né? A nossa certidão de nascimento fica retida ali. Porque a gente não precisa mais dela. A partir de agora, é a certidão de casamento. E com Jesus é a mesma coisa. A partir do momento que a gente se casa com ele, a gente não precisa da nossa identidade carnal. A gente pode viver com a dele, juntinho com a dele. Que massa aí. Os comentários. Rodrigão, pastor, o segundo ponto fala o seguinte, que eu não posso ver essa ilustração de primeiro casamento, segundo casamento, como aliança, antiga aliança, nova aliança, explicando as questões do efeito da carne e do espírito. Dá uma desembolada nesse pensamento pra gente, por favor. Bom, ali no livro de Efésios, né, no capítulo 6, no versículo 12, é bem claro em dizer que a nossa batalha não é meramente humana, né? Então não é meramente carne, né? E a nossa batalha é contra anjos rebelados, anjos caídos, potestades, né? Então a nossa batalha clara é contra espírito, né? Não é apenas carne, mas é a batalha espiritual. É claro que tudo é um envolvimento, porque um casamento ele reflete um relacionamento completo, né? É físico, é mental e é espiritual. Então, essa alegoria, essa comparação, essa ideia que é usada para mostrar para nós o nosso relacionamento com Deus, nós como casados com Deus, é algo muito concreto, é algo muito geral, né? Porque abrange todos os nossos aspectos. Por mais que a nossa luta não seja apenas contra a carne, que é também contra o espírito, né? Que é contra tudo isso, todo o efeito do que a gente vive, do que a gente come, do que a gente fala, do que a gente pensa, é combustível para o nosso relacionamento próximo com Deus. Então, aí estamos bem marcados, tá delineando, pessoal. Primeiro, que casamento, Deus casou com a gente antes da vinda de Jesus, já. Está escrito aqui. Segundo, que aqui estamos na luta da carne e do espírito. E já eu tenho uma pergunta top para a gente debater, que essa pergunta não está aqui na lição, mas eu quero fazer para vocês, hein? E o terceiro ponto, fala da letra, viver segundo a letra. Jennifer, que parada é essa, viver segundo a letra? Você faz uma ideia do que seja isso? Pegar lá o negócio ao pé da letra, e Paulo fazia isso, porque ele vivia na lei. Antes de conhecer a Jesus, a Cristo, ele vivia na lei. O problema é que ele pegou o negócio e levou ao pé da letra e tornou o que era bom em algo radical. E com o que era bom, ele fez o mal. E ele ainda usava o que era bom para desculpa de que, eu tô certo. Usar a palavra de Deus como espada. Quem não tá fazendo como eu, tá errado. É isso mesmo. E aí ele usava isso para fazer mal para as outras pessoas. E esse é o problema. Você foi um negócio muito massa com o Rodrigo aí. Olha só, gente, hoje eu fui visitar os jovens do ONU em Missão com o pastor Richard. Ele foi fazer uma reflexão lá. E depois que zoando ele depois, mas quem não gosta de zoar, né? Pra quê? Eu não gosto de zoar. Só acho, quem zoa, acho que faz errado. Mas é o seguinte, ele pegou Pedro ali
na casa quando o lençol desce. Sabe aquele momento que o Pedro está ali no terraço da sua casa e o lençol vem descendo? E Pedro, aquele lençol simbolizava as pessoas diferentes que Pedro deveria pregar. E o Senhor falou assim, Pedro, mata e come. E Pedro falou assim, não, senhor, não vou matar, porque é imundo, não vou comer e tal, tal. Aí, uma hora, o pastor falou um negócio que eu achei muito massa. Ele falou assim, por que toda vez que a gente ouve essa história, a gente só se considera fora do lençol? Qual é a ideia dele? Quem está fora do lençol, você acha o bom. Não, eu não posso julgar os diferentes. Não, Senhor. Os pecadores. Não, Senhor. Eu sou santo, então eu tenho que ir lá me pregar para os pecadores. Por que então não achar que eu sou pecador e também preciso que alguém fale comigo? Porque às vezes a gente pega a lei aí e fala, não, eu sou adventista, guarda o sábado, vem comigo, eu te arrebento, quer falar sobre que assunto, né? E a gente pega o que é bom e usa porque é mal. Muito massa, muito massa. E, Pastor, oi. e até nisso a lição trouxe também, né? A lição fala que para quem se batizou muito na juvenil, né? Tem ali seu momento de conversão, mas isso, infelizmente, para gente que tá assim acostumado, né, com a vida cristã, a vida toda, nasceu ali, a gente tende a ficar se ancorando a um momento lá atrás de conversão. E aí, às vezes, a gente fica, aquele dia, nossa, aquele dia foi um momento muito especial, eu fui tocado. Só que a lição bate muito na tecla que a conversão precisa ser diária. Porque se esse casamento não acontece todos os dias, vai ficando tão para trás, tão passado, que a gente já perde essa questão da graça, perde, inclusive, a questão de interpretar a lei direito, né? A gente tem tanta facilidade em julgar, é algo assim tão automático, né? E muitas vezes a gente nos colocamos nessa posição superior, de que eu não posso julgar o outro pelo pecado dele, mas e os meus, né? Como é que a gente tem também facilidade quando lê Novo Testamento de criticar os fariseus, né? Mas quanto a gente reflete de que a gente não está agindo como um fariseu? Isso aqui é tijolado, hein, gente? Tijolado isso aí, viu? Mas na cabeça da gente. E também a questão dos frutos. Do fruto. A conversão a pessoa, como convertida, o fruto dela é viver por Cristo. É aquela questão, se o outro marido, que é a velha vida, não é a antiga aliança, gente. Se o outro marido, o primeiro marido, que é a velha vida, que é a minha vida carnal, ela morreu, então agora eu vou ver uma nova vida com Cristo. E essa vida vai dar frutos, não é isso, pastor Rodrigo? Não tem como alguém que nasceu em Cristo novamente, alguém que teve a vida transformada por Ele, não mudar, né? Se nós não estivermos em constante mudança, se nós não estivermos melhorando cada dia, se nós cada dia nós estivermos mais próximos do céu, quer dizer que Jesus não está fazendo nada na nossa vida, não, né? Se eu não progrido, se eu não cresço, se eu não melhoro, se eu não mudo meus pensamentos, se eu não mudo meus hábitos, alguma coisa está errada. Para tudo, dá um pause aí na jornada, rebobina e toca para frente de novo. Porque tá tudo errado. Só um detalhe, Varão, essa geração sabe o que é rebobinar não, meu. Rebobinar era vídeo cassete que a gente locava sexta-feira e entregava no domingo. Poxa, eu sei. Na segunda. Eu também sei. Desculpa que eu tô entregando aqui de qual geração eu sou, gente. Dá um pause, volta no começo ali a linha, depois toca pra frente de novo. E, pastor, Oi. eu acho legal, assim, quanto Jesus era didático, né? Hoje eu assistindo The Chosen, a série, eu até falei, eu escuto a história de Jesus, me vem as cenas da série na cabeça, né? Como Jesus sempre foi didático, e assim, vocês que são casados vão poder dizer melhor. A gente só consegue
o casamento em si, pela intimidade, a gente vai moldando, né? Criando ali uma identidade do casal. Então, por exemplo, os filhos, eles têm a identidade daquele casal, não é só do Forlan, não é só da Flávia. Vocês convivem tanto, é uma intimidade tão grande que vocês começam a ter os costumes uns dos outros. E com Jesus é isso, né? A gente precisa ter uma intimidade tão grande, mas tão grande, de literalmente acordar com ele, tomar banho com ele, dormir com ele, fazer tudo com ele, que as nossas atitudes, as nossas ações, elas vão se igualando às dele. Vocês já ouviram falar, talvez já até tenham presenciado, até tenham falado isso para alguém, quando vocês conhecem um casal, vocês falam assim, mas vocês são muito parecidos, vocês parecem irmãos, né? O jeito de falar, às vezes o biotipo, às vezes até um tique, né? Às vezes o casal fala junto. O jeito de gesticular. É tão engraçado que a minha cunhada, ela acha muito engraçado uma coisa que acontece comigo e com a minha esposa, né? Às vezes a gente tá conversando sobre um assunto e às vezes eu dou uma resposta e a Gabriela já fala a mesma coisa como se estivesse repetindo o que eu tava falando, mas é automático. E a mesma coisa com ela. Às vezes a Gabriela fala alguma coisa e então é isso mesmo. Não, mas é por quê? É a sintonia que com o tempo, o respeito, o amor, o carinho e a convivência traz para os casais. E o relacionamento com Cristo é justamente isso. Quanto mais próximos dele, mais parecido nós estaremos com ele. E essa pegada, lembrando que assim, quando você fala de aliança, fala isso todos e vou ter que falar hoje de novo. Aliança é relacionamento. Quando você fala de a antiga aliança, nova aliança, gente, é o relacionamento. E é o mesmo relacionamento em contextos diferentes, em situações diferentes, mas é sempre Deus buscando o ser humano. Sempre querendo ter com a gente, como o pastor falou aí, essa parceria, essa amizade, essa convivência para que a gente seja cada vez mais ele. E a gente fale igual ele, que a gente pense igual ele, que a gente ouça igual ele, vive igual ele. Então, é para isso que serve essa convivência, esse relacionamento aí, né? Sim, Jennifer. É que essa lição trouxe um ponto que estou passando agora na minha vida. Para quem não me conhece, agora eu namoro à distância. Uau! E ela trouxe... Ai! Ela trouxe uma coisa que a gente sempre imagina um negócio lá na frente, né? Mas eu sempre tive com o Abner que eu te amo hoje. Eu vivo com você hoje. Eu escolhi hoje te amar. E a gente tem que ter isso com Deus. Não é amanhã, não é depois, não é ontem, é hoje. Eu escolho te amar hoje, Jesus. E amanhã pertence a Deus. E amanhã eu quero levantar e falar, eu te escolho hoje, Jesus. E todo dia é isso, porque no começo a gente começa a namorar porque a gente gosta do jeito da pessoa, porque é legal, porque faz parte do mesmo grupo de amigos. Mas depois você começa a conhecer a pessoa. E aí você começa a ver alguns defeitos, a gente começa a ter alguns problemas, é claro, porque relacionamento nunca é fácil, ainda mais entre as pessoas, né? E aí você começa a escolher. Eu escolho estar aqui. E às vezes alguns relacionamentos acabam porque as pessoas escolhem não mais estar lá. E é assim com Jesus também. Eu te escolho hoje. E é assim que a gente começa também a perder o relacionamento com Deus. É tipo assim, mas hoje eu não preciso orar. Amanhã eu não preciso ler a Bíblia. Deixa a lição para depois. Por que não estudar a lição de noite? De noite eu vou conseguir, e aí de noite chega cansado e... eu estudo as 2 lições amanhã. Prioridade. E aí, nunca estuda. E aí o relacionamento vai ficando fraco. E aí, quando a gente percebe, acabou. Não tenho mais um relacionamento, não tem mais graça. Então, eu vou sair aqui de fininho, acabou. E pegando essa ideia muito massa que a Jennifer trouxe, então é o seguinte,
Quando a gente não alimenta o relacionamento, ela diz que vai ficando fraco. Vai ficando fraco. Essa é a tirinha da lição da lição. Quando mostra lá um cara patolão, assim, igual eu, assim. Ele tá lá, beleza? Ele tá lá. Aí, ó, a gente mostrando aí, ó. Todo saradão, ele tá lá, ele tá ligado na fé ali. E ele, o novo homem só é forte, tá ligado na fé. Porque o relacionamento que gente, é o seguinte, quando o velho homem morre, o miserento não morre não, gente. Ele só fica quietinho ali, entendeu? Ele só vai ficando só vai ficando pro cantinho ali, sabe? Mas é quando você dá primeiro alimentadinha nele, ele volta com força, esse miserento de cada um de nós aqui. Volta com tudo. E a gente falou assim, se você decide, só Bia, se você decide, por hoje, o Senhor tem que saber quem que está alimentando. Eu vou alimentar o Senhor hoje na minha vida. E quando você alimenta ele, você decide por ele. Agora, quando você alimenta o outro homem, o velho homem, é ele que decide, aí lasca tudo. É uma miséria. Fala, Bia. E uma coisa assim, achei bem legal que nessa transfusão, né, que está acontecendo na tirinha, às vezes a gente esquece o que é fé. Nessa luta de pecado e graça e tudo mais, a gente é imediato até no querer a transformação, né? Ah, eu gosto muito de tal coisa, quero mudar, eu já quero que amanhã, quando eu acordar, eu não tenha mais essa vontade. E a gente tende a ficar, mas para mim é mais difícil, quando na verdade precisa ser uma escolha. Eu observo muito isso na questão emocional, né? Quando uma pessoa é pessimista, aquilo lhe toma de conta. E nessa pandemia eu tô vendo quanto o pessimismo tem tomado de conta da gente. A gente vê no noticiário, né, várias notícias ruins, então é tão pesado que a gente chega até o corpo parece que absorve isso, a gente fica mais mole, mais querendo ficar quieto, já diferente de quem é otimista, né? O barco tá todo furado. Não, mas desse jeito aqui, se a gente olhar por esse lado, e eu penso que nessa luta precisa ter essa escolha. Porque Jesus nunca prometeu que seria fácil. E nunca prometeu que quem entra na igreja não vai sofrer mais a luta. Pelo contrário. Com o carnal. Pelo contrário. O BJ, eu estava assistindo até uma pregação dele que dizia isso, né? Muitas pessoas entram para a igreja e falam, nossa, mas depois que eu entrei na igreja, parece que tudo piorou. De certa forma, é que o inimigo está tão indignado da gente estar escolhendo, né, o lado de quem já venceu. Esse é outro aspecto que a gente muitas vezes esquece, é que a guerra já está ganha. Se tudo tiver a gente só precisa escolher o lado de quem a gente quer. E o inimigo, ele vai provar a gente com tudo que ele puder pra gente desistir disso. Pra gente literalmente ir conforme a correnteza, que é seguir o nosso lado carnal. Seguir a vontade divina é literalmente nadar contra a correnteza. Não é fácil, mas a gente tem quem dá a força e quem luta com a gente, né? Jesus não fica como um espectador, vai aí, eu tô aqui te incentivando. Não, ele entra com a gente, ele luta com a gente, ele dá as forças que a gente precisa. Se tudo estiver muito bem, muito tranquilo, tudo correndo perfeitamente na sua vida, tá errado. Analisa. Para e analisa, porque o diabo não dá paz, não. Para, rebobina e analisa. Volta e depois toca de novo. Gente, uma coisa muito importante, né, nessa analogia toda com o casamento aí, é que para um casamento ele dar certo, não bastam apenas boas intenções. Não basta você querer fazer a sua esposa feliz, você desejar fazer o seu esposo feliz, você querer que tudo dê certo, né? Não basta boas intenções, né? É preciso o quê? De atitudes concretas. E na nossa vida diária com Deus também,
é a atitude concreta que nos mantém ao lado dele. Para ter uma boa relação, o amor, ele não vive apenas de palavras, mas também de atos, né? Então, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente decide, que a gente coloca em prática, é que vai nos dar o suporte e a força para continuar ao lado de Cristo. Então, só pensar, eu vou ser, eu vou fazer, blá, 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 é a mesma coisa. Oração sem ação não tem Tem poder nenhum. nenhum. Aí vem, vamos pegar, seguir um caminho, que o Rodrigo falou agora aqui. O seguinte, tem que ser, a fé tem que ser travasada nas obras. Quer dizer, tem que ter alguma atitude, alguma transformação. Beleza. Aí a lição pontua o seguinte, que existe a lei do Espírito, e eu tenho certeza que a lei do Espírito tem que ver com comportamentos nossos também. O que fazer, o que não fazer, eu tenho certeza disso, mas você também deve estar pensando nisso aí. E também fala da lei do pecado. Eu queria fazer um desafio para vocês aqui. Que lei do Espírito e que lei do pecado é essa? É a mesma lei? São leis diferentes? E que leis são essas? Alguém sabe aí? Ó, isso aqui eu fiquei remoendo para achar essa resposta que eu tenho, nem sei se é verdadeira, um bom tempo. Então, assim, eu estou lançando na lata para vocês assim, então vamos trocar ideia, vamos conversando. Eu ia falar isso, pastor, que assim, eu não vou mentir, esse trimestre eu tô penando com essa lição. Ela tá revirando minha cabeça, tem alguns assuntos que na minha cabecinha são muito confusos. O que eu interpretei, né, dessa diferença é a nossa maneira diante da lei. A lei, assim, quando eu pego a letra, ela pode me escravizar de um jeito que vai ficar super pesado. Mas quando eu a olho como uma maneira de proteção, como uma maneira de retribuir, né, tudo que Jesus fez por mim, eu já a obedeço com outra perspectiva completamente diferente. Pode falar, gente. É que não só isso, é que as outras lições já vinham trazendo sobre essa história de lei e da graça, né? E a lei de Moisés, para mim, pelo menos na minha cabeça, pelo que eu entendi, é a lei do pecado. Porque se ela andar sozinha, é tipo assim, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, eu vou e cobiço, e se eu cobiço eu já caio em todas, e se eu não guardo o sábado eu caio em todas. E aí fica, igual a Bia falou, muito pesado. E aí vem Jesus com a graça, porque não basta só não seguir a lei por seguir, ou então não seguir a lei, porque se eu estiver aqui sentada fazendo nada, não tô matando, não tô roubando, não tô cobiçando, mas também não tô fazendo nada. Não tô servindo pra nada. E aí vem Jesus com a graça, com o amor, e ensina o amor pra gente, e a gente começa a fazer as coisas da lei de Moisés pelo amor. Não é porque eu quero ir pro céu, não é porque, ai meu Deus, eu vou pro inferno se eu fizer isso. Não. É porque eu amo. E se eu amo, eu não vou cobiçar as coisas do meu próximo. Muito pelo contrário. Eu vou ajudar que o meu próximo tenha alguma coisa. Eu não vou roubar, eu não vou matar. Eu vou amar a Deus, eu vou guardar o sábado. Não porque eu preciso ir para a igreja, porque os meus pais querem que eu vá para a igreja. Mas porque eu quero estar ali em comunhão com os meus amigos. Eu quero estar ali porque é o meu momento de extravasar, porque eu estudo a lição a semana toda. E eu preciso chegar ali e comentar a lição com o pessoal para mostrar as minhas ideias, para comentar o que eu achei, o que o outro achou, para que a gente possa celebrar, porque sábado é um dia de celebração. Então eu acho isso, que a lei do pecado era a lei de Moisés, enquanto não existia amor, porque a lei estava ali para mostrar o que não era para ser feito. Mas as pessoas acabaram se perdendo, de novo, né? A gente se perde no meio da história, a gente acaba perdendo o foco do negócio. E aí vem Jesus com amor e mostra que os dois precisam andar ali juntinhos, porque se não andar junto, não vai dar certo. Vamos lembrar de um texto bíblico, né? Um texto bíblico pode clarear muita coisa pra gente, né? O texto que diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é
A vida eterna. A vida eterna. Então a gente pode resumir como a lei do pecado é a morte e a lei do espírito é a vida. Então, o que eu proponho para vocês pensarem, pensa comigo uma coisa. A lei do pecado e a lei da morte é a mesma lei, observadas de aspectos diferentes. Quando eu olho para a lei, querendo buscar ela para me salvar, ela vai me acusar, porque a lei aponta o pecado. Então, quanto mais eu fizer para guardar essa lei, querendo ser salvo, mais ela me escraviza, mais ela me condena, mais ela aponta o meu pecado. Agora, quando eu olho para a lei, como, por exemplo, a lei da fidelidade matrimonial, eu sei que existe essa lei, olha só que pesado, eu sei que existe essa lei, mas eu não fico pensando nela, porque o amor que eu tenho pela minha esposa já naturalmente me faz viver sobre ela. Quer dizer, eu sei que ela existe, e ela, para mim, ela não é pesada. Ela, para mim, ela é protetiva. Então, nessa situação, a mesma lei que sem Cristo me mata, com ele me salva. Então, aí o pastor Rodrigo deu um laço. O resultado disso é, quando a lei está sem Cristo, ela me leva à morte. A história do pecado é a morte. E quando eu estou com Cristo, ele me dá a vida eterna, que é o fruto dessa experiência com a lei. Então, amigos, eu tirei para mim sim que essa lei é a mesma lei. Não falei do pecado e a lei do Espírito, é a mesma lei. A diferença é como eu me relaciono com ela. ou de que lado você está, né? A quem você serve. Dessa mesma lei. Dessa mesma lei. Vamos lá. Eu penso também, pastor, assim, né? O sábado é uma questão clara sobre isso, né? Quando eu era professora dos adolescentes, eu falava muito para eles de como as pessoas veem a igreja que a gente segue, né? Vamos dizer assim. Se a gente, eu não posso porque não é sábado. Eu até brincava com eles. Eu não ia querer participar de uma igreja assim, onde você tá quase chorando porque você tem que fazer alguma coisa que você não pode. Mas você falar feliz, o sábado, para isso, não tem como. Porque no sábado eu tiro para fazer visita, é o dia que eu tô com o pessoal da minha igreja. A nossa maneira de enxergar muda muita coisa. E quanto à lei, diz tudo, né? Quando a gente tá muito próximo de Jesus, a gente consegue fazer isso. É uma coisa assim, eu penso, né? Muitas coisas não é que sejam fáceis da gente abrir mão. Mas o amor é tão grande, a gratidão é tão grande, que essas coisas são tão pequenas que a gente deixa. Tem coisas que a gente é super apegado, gosta de fazer, mas se a gente conversar com Jesus, a gente percebe que não é da vontade dele. A gente não precisa fazer disso, né, um muro de lamentações. Igual Jesus compara com um jejum. Que, né, se for para fazer um jejum só se lamentando, reclamando, é melhor que não faça. Porque não é para esse o objetivo. E a lei, ela também é um ato de amor. A gente precisa olhar diferente para ela. Na caminhada de estar em relacionamento com a lei do Senhor, nunca foi vontade de Deus que a lei fosse para a gente um peso. Nunca foi vontade. Deus queria que ela fosse para a gente uma bênção, tirasse para ela como uma bênção. Aí, olha só. Só que tem um ponto. Olha a bênção da lei nessa caminhada, que às vezes muita gente não consegue enxergar aí. A lição de quinta-feira aqui me fala da nossa percepção de pecado. Porque, aliás, antes de entrar na lição aqui, deixa eu botar um hipertexto aqui e só ver com a participação do mundo aqui o seguinte. O hipertexto que ele lançou a palavra luta. É a luta do velho homem com o novo homem. Do velho homem com o novo homem.
que cada um aqui falasse um pouquinho, um ponto de vista da luta que você escreveu na sua lição aí. Que ponto de vista escreveu? Qual é a percepção sua sobre luta? Bia, o que você escreveu sobre luta aí? Você fez um hiperlink aí, você botou sobre luta aí, a palavra luta. Velho homem e novo homem. Pastor, para mim, que numa luta sempre tem quem ganha. E na luta que nós discutimos, a gente já sabe quem ganha. Então do lado de quem que a gente escolhe ficar. Que massa, que massa. Jennifer, sobre luta, o que você botou no hiperlink aí? Um ponto dos que você escreveu. A gente sempre. Eu gosto de assistir luta de MMA, sabe? E a gente sempre tem um preferido, né? Eu adoro. A gente sempre tem um preferido. Salva, Mas Senhor. ganha quem tá mais preparado. Ganha quem treinou mais, quem estudou o outro mais, porque quem tá lá lutando estudou o que o outro faz. Pra que não caia no erro de quem perdeu lá atrás. Então acho que é muito isso. Pastor Rodrigão, luta. Que ideia que você pegou pra gente aí, quer dividir com a gente? Olha, a luta diária que nós temos, né? As minhas vontades de um lado e as vontades de Deus do outro lado, né? Os meus planos de um lado e os planos de Deus do outro. Os meus sonhos de um lado e os sonhos de Deus no outro, né? Isso só vai acabar quando se fundir apenas naquilo que Deus deseja e que Deus quer pra gente, né? Show de bola, show de bola. Quem ficar mais nutrido fica mais forte, por consequência ganha. Eu botei isso aqui. Quem o alimenta fica mais forte, por consequência ganha. Então, que você tire a sua ideia também, na sua lição aí, você vai assistir a gente, ou vai assistir depois, pega essa visão aí de, lembre-se, tem um lado, tem que estuda, escolha, alguém vai ganhar essa parada, pega a visão. E nós estamos num campo de batalha, né? Nós não estamos numa colônia de férias. Nós estamos num campo de batalha. A nossa colônia de férias vai ser depois que essa luta no campo for vencida pelo poder de Deus ao nosso lado. Depois que acabar essa luta, aí sim nós vamos para a colônia de férias por 1000 anos. Vamos lá aproveitar tudo aquilo, né? Amém? Glória, né? Glória. Que bênção. Amém. Vem logo, Jesus, por favor, Senhor. Queridos, vamos concluir nosso pensamento aqui já. Seguinte, o nosso sentimento, falando sobre a questão da lei, a importância da lei nesse processo. Quando eu falo para vocês que eu cheguei à conclusão que a lei do Espírito e a lei do pecado é a mesma lei, por que eu estou afirmando isso? Porque a lei do processo ela é importante demais. Se eu não compreendo o meu erro, quem mostra o meu erro é a lei. Se eu não compreendo o meu erro, a gravidade do pecado em que eu vivo, eu nunca vou entender a minha necessidade de Cristo. Ok aqui? Então, eu posso dizer que a lei é como se fosse um exame. Vamos supor que eu pego um exame lá de sangue. Pego o exame de sangue, tá lá bonitinho e tal, olha o exame de sangue. E o exame de sangue me diz quais são as minhas deficiências. Olha, você está aqui com LHD, existe LHD ou enfermeira? LDL. LDL, low LDL. e HDL, isso. LDL e HDL. HDL é a gordura boa, LDL é a gordura ruim. Aí a pessoa chega lá, quando ela viu aquilo, a lei é o estado do exame. A lei é o resultado do exame. Que eu pego, enxergo e vejo o que está ruim e o que está bom. Agora, ler o resultado do exame vai curar? Esse é o ponto. Mas o resultado do exame me mostra quão doente eu estou. Vai mostrar o que você tem, né? A lei é isso. Vai mostrar o que eu tenho. Você tem. E a lei faz isso.
E o exame, ele foi o meio de te mostrar sua deficiência. O exame não tem culpa de nada. O exame não é ruim, não é o exame que te deu, né, essa deficiência. Isso foi algo seu. Ele só te mostrou. E é pesado quando eu descredibilizo o exame achando que eu não tô doente, meu. Não, eu tô bom, não. Esse negócio aqui tá maluco? Eu tô bem, gente. Que é isso, velho? Então, o fato de você não crer no resultado do exame não quer dizer que você não está doente. Aí, Exatamente. ali também vem terminando da seguinte forma, para um modo muito bonito. Eu gostei demais disso aqui. Aonde atrás pra gente, eu coloquei para mim aqui, é o brado de terror e o brado de louvor. Porque quando eu compreendo o estado em que eu estou, eu dou o brado de horror. O brado de horror é: miserável homem que sou, quem me livrar do corpo dessa morte? Peguei o exame, brado de horror, miserável homem que eu sou. Agora, brado de louvor. E o mesmo texto continua dizendo assim: graças a Deus por Jesus Cristo, o meu Senhor. Amém. Aí é o brado de louvor. Amém. Quer dizer, a lei, por mais que você, querido, não queira viver na lei, não queira andar na lei, é escolha sua. Você pode andar do que você quiser. Você não pode escolher o fim que você vai ter. Isso não tem como você escolher depois, não. Gente, vamos terminar aí pensando nessa questão de quanto mais eu compreendo o pecado, mais eu compreendo Cristo. Vamos terminar com esse pensamento bem centrado em Cristo aí. Vamos lá. O que vocês entendem sobre isso aí para a gente poder fechar aqui? Uma citação que eu achei muito bonita, pastor, na lição é que, assim, não tem conversão mais completa que abone a gente precisar da consagração diária, de precisar a busca por Jesus diariamente. Pode ter sido ainda mais profunda que seja, a gente precisa buscar ter um relacionamento completamente íntimo com Ele todos os dias. Show de bola. Pastor Rodrigo, Jennifer. Vou deixar o pastor falar primeiro. Então, vamos lá. Primeiros damas. Eu acredito assim, ó, que eu acho que uma das verdades, uma das promessas mais claras e mais fortes que a palavra de Deus ela nos traz é aquela que diz assim, que não há tentação que não possa ser suportada. Não há batalha que não possa ser vencida. O que basta nós fazermos é nós colocarmos inteiramente nas mãos de Deus e deixarmos Ele atuar em nós e através de nós. A partir do momento em que nós nos esvaziamos do nosso eu, que nós reconhecemos as nossas fragilidades, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas derrotas, e reconhecemos que Cristo em nós é que nos fortalece, que nos levanta, que nos motiva e que nos dá a vitória, não há barreira, não há pecado, não há tentação, não há nada que não possa ser superado pelo poder de Deus na nossa vida, porque a vitória já é nossa. Amém. Amém. Jenny. Quando eu olho para os meus sonhos, quando eu olho para os meus defeitos, a gente se sente muito frágil, né? Tipo assim, não vou conseguir. Voltando ao assunto do meu relacionamento, eu achei que não iria conseguir, porque viver longe de alguém é muito difícil. Em outros momentos, já contei para o pastor Forlan, em outros momentos da minha vida, achei que não teria como resolver alguns problemas. Em questão de escolha, de curso, de profissão, dentro da igreja, em alguns momentos, como diretora jovem, ou para escolher alguma coisa, para atuar dentro da igreja, a gente se encontra, às vezes, como jovem, em uma situação tipo, e agora? O que eu vou fazer? Ainda mais quando a gente está naquele processo de sair da escola e escolher com quem casar ou o que fazer no resto da vida até que Jesus volte, a gente se encontra perdido. E no momento que a gente entrega para Jesus e fala assim, toma porque eu não dou conta. E a gente começa a ver
Deus agindo. A profissão que eu tenho hoje não foi eu que escolhi. O namorado que eu tenho hoje, apesar de eu ter escolhido, mas eu escolhi antes de conhecer ele. Eu conversei com Deus e falei: Senhor, eu queria alguém assim, que fizesse tal coisa. E hoje, dentro do Ministério Jovem, nunca pensei que estaria como coordenadora. Não que eu acho que isso me faz diferente de alguém, mas isso traz uma influência maior a quem está ao meu redor. E quando a gente entrega para Jesus e fala: toma, não dou conta sozinho, e isso vem em tudo até que Jesus volte, a gente consegue ver o agir de Deus. E eu acho que é muito isso. Eu gostei muito dessa lição, porque essa lição traz muito isso de quando a gente anda junto com ele, juntinho ali, ele vai ajudando a gente a escolher as coisas e vai dando tudo certo e tudo se casa e tudo é muito bonito. Dependência. Tudo se casa, entendeu? Isso, dizer tudo se casa. Acho que foi um recado para a Bia. Bia, tudo se casa. Tudo se casa, Bia. Amém. Deu certo. Esses dias passados eu passei por uma situação muito estressante para mim. Eu queria fazer um negócio errado. A tentação bateu em cima. Não faz. Aí eu tinha acabado de estudar a lição e a lição trouxe para mim uma ideia de confiar a Deus tudo, inclusive os nossos defeitos. E eu pensei assim, poxa, aí olha só como é que o alimentar ajuda. Quem está alimentando, né? Aí eu pensei, mas como é que eu vou entregar para Deus essa vontade errada? Aí Deus me falou assim, faz uma oração e conta o que você quer fazer. Gente, foi a coisa mais louca. Sabe, parece que alguém falou comigo isso. Faz uma oração e conta o que você quer fazer. Eu falei, tá bom, eu vou fazer. Fui pro meu quarto, tranquei a porta do meu quarto, ajoelhei ali, e eu contei para Deus o que eu queria fazer. Deus, eu contei para Deus o premeditado pecado que eu queria. Aí eu faço isso, Pai, e eu faço isso, e faço assim. Depois que eu contei para Deus, parece que toda aquela tentação, ela fez assim, gente, é como se tirasse daqui e passasse para outro lugar. Eu sei tão grato a Deus pelo que ele acontecido comigo, por ele ter falado comigo e eu ter falado para ele o que estava acontecendo, que eu entendi que quando eu abro meu coração para ele e conto a Deus as minhas fragilidades, não escondo dele, porque primeiro ele sabe que eu as tenho. É o momento em que eu consigo abrir meu coração para ele poder fazer algo em mim. E a lição, galera, ele está terminando dizendo isso aqui para a gente. Na parte final de quinta-feira diz assim, eu achei essa frase incrível. Jesus nunca desistirá de você. Não desista dele. Nem o ignore. Mesmo que você esteja no seu erro. Eu sou pecador demais. Eu sou vacilão demais. Eu tenho pouco no oro, tenho pouco no pego na Bíblia e tal. Se você está sentindo alguma coisa, amigo, isso toca o Espírito Santo para você. Em Deus dizendo para você, ei, calma um pouco. Você não é obrigado a cometer tal pecado. Você não é obrigado a fazer isso. Essa luta eu posso vencer por você. Mas eu já fiz tantas vezes isso. Deixa Deus te dar então a sua primeira vitória sobre aquele aspecto então. Mas eu estou acostumado. Deixa Deus fazer isso. E nesse processo de você se aproximar dele, essa aliança restauradora, porque aliança é restauração, é relacionamento, eu volto no ponto. Aliança é relacionamento. Então deixa o Senhor cuidar de você, pegar você, botar no colo do Senhor, e por mais que, como aqui foi falado, às vezes vai ser meio constrangedor, meio assim, poxa, eu vou ter que fazer isso aqui, Senhor. Vai ser assim, Pai. Aceita o colo de Cristo, amigo, é o melhor lugar para você. Melhor lugar para você. Eu queria terminar aqui, amigos, com as últimas considerações de vocês. E terminar com a Jennifer, com a Bia, e depois o pastor vai terminar também com a sua consideração sobre toda a lição e um recadinho que você quer deixar para alguma pessoa que está assistindo a gente. Bem direto. Olha, para você que está vendo a gente agora aí, o que eu peguei da lição para você e para mim é isso aqui. Vamos lá, Jennifer, você poderia deixar algum recado para quem está assistindo a gente ou vai assistir a gente depois aí? Que recadinho você deixaria para essa pessoa agora?
Meu recado é que não dá para viver com um pé dentro da igreja e um fora. Não dá para escolher Deus e o diabo. Ou eu escolho um, ou eu escolho outro. E antes de escolher, pensa nas consequências lá do futuro e não de agora. Show demais, show demais. Show demais. E por falar que eu olhei um Twitter essa semana que diz o seguinte, até postei no meu, botei assim, antes de tirar a roupa, reflita para ver se não vai tirar a paz. Pesado, hein? Pesado isso aí. Boa, boa. Bia, o que você diz? Antenadíssimo. Como é que é? Antenadíssimo, tem Twitter. Eu tenho, tô usando agora. Bia, que recado você deixa para alguém? Eu só vou pegar um violão, me livrando um negócio aqui. Peraí, gente, aguenta aí. Peraí. É pra eu ir falando já? Não. E hoje a gente vai cantar, pois eu escolho Deus. Você vai colocar uma peruca agora. Ah, não, vai pegar não. Ela tá pronta aqui. Eu escolho Deus mesmo, vou terminar com essa música agora. Hein? É mesmo. Vai, Bia. Pastor, para mim dessa lição, a tecla para mim foi a questão da intimidade com Jesus. Quando a gente tá completamente ligado a Ele, a gente consegue interpretar a Bíblia, a lei e tudo isso que a gente faz confusão, né, na hora de interpretar, a gente consegue seguir conforme a vontade dele. Então, um comentário de uma amiga minha aí que entrou, falando sobre que tem muitas pessoas que acham que só de ir à igreja já estão salvas, né? E que ela não acha que é necessário em todos os cultos e tudo mais. Eu penso que quando você ama muito alguém, você quer estar em todos os lugares que essa pessoa está. Então, se você sabe que lá na igreja você vai ter um encontro especial com essa pessoa e não sozinho, dessa vez com outras pessoas que também querem encontrar essa pessoa, a igreja deixa de ser uma coisa tão ruim, né? Quando você sabe que está doente, você busca o hospital e o médico. E para mim a igreja nada mais é do que esse grande hospital, né? Onde está pessoas que erram, pessoas que estão lutando contra a carne, mas que escolheram lutar. Não abriram mão, chutaram o pau da barraca. Estão ali pessoas unidas que entenderam que estão erradas e que precisam mudar. Então, para mim, o marco dessa lição é o quanto a gente precisa ter essa intimidade como um casal com Jesus. Show de bola, pastor. Verdadeiro amor, né? O verdadeiro amor é aquele que deixa de fazer suas próprias vontades para fazer a vontade do outro. O verdadeiro amor é aquele que deixa de pensar aquilo que talvez possa ser algo melhor para você para pensar no que vai ser melhor para o outro. O verdadeiro amor é aquele que deixa seus próprios interesses para tirar um sorriso do lábio do outro, né? E o verdadeiro amor por nós já foi provado por Deus. Porque Ele deixou o melhor que existia, que é o céu, para viver aqui nesse mundo, né? E agora chegou o nosso momento. O nosso momento de viver esse verdadeiro amor. De deixar de viver as coisas deste mundo para viver as coisas do céu. Esse é o momento. Para mostrar que nós realmente o amamos. E é assim que nós vamos seguir firmes e fortes até que Ele venha para viver a eternidade ao lado dele. Amém. Amém. Jenny, Bia, pastor Rodrigo, brigadaço por dividir a lição, a percepção de vocês sobre essa lição. Eu espero que você me está assistindo a gente aí, se encontre, se ache, vai estar lá postado, deixe seu comentário depois lá, o que você achou. E eu queria terminar esse momento aí, realmente cantar uma música que a turma já me ouve cantar milhões de vezes, mas que é significativa demais para mim. É uma música que, como a Jennifer falou, é escolher Deus.
né? E a música tá afinada ainda. Se você sabe, canta aí. Se você não sabe, ele não vai cantar, mas isso é assim, ó. Vou lá pro coro. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Opa! Deus, eu escolho Cristo todos os dias, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida. Você escolhe Jesus, amigo, no seu coração, sempre. Você alimente Ele sempre, todos os dias, escolhendo amá-lo todos os dias, porque Ele escolheu amar você todos os dias, ao ponto de querer viver tanto com você que vai passar a eternidade contigo. Pegou aí? Escolha o Senhor, querido. Que Deus abençoe você, amigos. Um grande abraço. Tenham todos uma excelente noite. Tamo junto e vamos junto. Fique na graça e na paz. Até mais. Vamos orar. Pastor, ora pra gente, pastor, por favor. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, ó Pai, por nos amar. Obrigado por nos escolher. E obrigado, ó Pai, por nos dar a certeza da salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos hoje escolher a Ti como nosso Deus. Que nós possamos hoje aceitar a missão que o Senhor nos confiou. E que o poder do Seu Santo Espírito transforme a nossa vida para que nós sejamos os discípulos que Tu queres, para que um dia estejamos na eternidade juntos. Este é o nosso desejo e essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus, amém. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Um grande abraço. A Jenny foi muito que o celular descarregou. Não tem problema não, Jenny. Fica na graça. Gente, tamo junto e vamos junto. Um grande abraço. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Valeu, pastor. Obrigado, Bia. Valeu, Jenny. Até mais, gente. Tchau, tchau. Maranata! Tchau. O Senhor logo vem. No glória. Senhor, tudo bem. Amém. Valeu, gente. Tchau, tchau.